Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de Cacoal, de Rolim de Moura, de toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia. Hoje o tema do nosso episódio é arquitetura e design de interiores, né? Hoje a gente vai falar com uma profissional aqui de Cacoal. É o nosso terceiro episódio gravando aqui em Cacoal, né? Se você caiu de paraquedas nesse episódio aqui, Momento Chave Podcast está em Cacoal também. Iniciamos gravações aí no mês passado com o Cledivaldo, nosso episódio de número 21. Então volte aí no nosso canal se você ainda não acompanhou os episódios passados. Depois a gente teve aqui em Cacoal no episódio de número 24 o Bruno Dias, né? Hoje diretor de marketing do Grupo Forte, já foi diretor de marketing também do Cacoal Shopping, né? E hoje a gente traz mais uma pessoa aqui de Cacoal, né? Estamos avançando com os nossos convidados. É uma pessoa que desde o início a ideia era trazê-la aqui, se não aqui lá em Rolim de Moura, né? Deu certo da gente começar as gravações aqui em Cacoal. E antes de começar, né, o nosso episódio, fazer aquele agradecimento especial às empresas, né? Patrocinadoras e empresas parceiras aí do Momento Chave Podcast. Algumas empresas conosco desde o início, né? Eu gosto de mencionar isso. Desde quando tudo era apenas no papel, a gente não tinha nem a data ainda da primeira gravação, a gente já teve pessoas que acreditaram nesse projeto e estamos aí no episódio número 27. Queria agradecer a Farol, Faculdade de Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinete Fibra, a Credici Sudoeste, o Solo Mais Laboratório de Análises Agronômicas, a Geagro, a Solo Fértil, Consultoria Agrícola e Pecuária, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, né? E o Cacoal Notícias, né? Na pessoa do Max que está aqui, que atende aqui em Cacoal, e também ao Júnior, né? Que dá esse auxílio lá em Rolim de Moura. A Master Copiadora, que fornece esses kits sensacionais aí, esses kits personalizados aí que depois a gente vai entregar para a Gabi. E a Lindágua, água mineral, nossa fábrica genuinamente rondoniense. Agradecer ao Flávio, fotógrafo também lá de Rolim de Moura. E estamos sem um fotógrafo para esse episódio de hoje, né? Já é uma coisa que me incomodou, porque não é o padrão que eu gosto de entregar para os meus convidados, mas infelizmente a gente vai atrás de um outro fotógrafo aí para a gente continuar. E eu gostaria de apresentar para vocês hoje aqui Gabriela Santos, mais conhecida também como Gabi, popularmente. Gabi, seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast, grato por você ter aceitado o convite, né? Alguns imprevistos aí para a gente poder marcar, mas já agradeço pela disponibilidade, pela atenção. Antes de você se apresentar, eu já gosto de começar com uma perguntinha já. Vamos lá. O pessoal gosta muito de conhecer a trajetória, né? O Momento Chave Podcast é um podcast voltado para negócio, empreendedorismo. Sim. Então, a nossa audiência gosta muito de conhecer como é que as pessoas chegaram, né, ao patamar de hoje. Então, hoje quem vê a Gabriela, vê a Gabriela arquiteta, vários projetos, né? Mas, explicando um pouquinho para quem nos acompanha, como é que foi essa chegada, né, até a arquitetura, né? Como é que você pensou isso lá atrás? Como é que foi a cabeça da Gabi? Mais uma vez, grato pelo aceite do convite. Perfeito. Boa noite a todos que estão assistindo a esse Momento Podcast, Momento Chave Podcast, né? Prazer estar aqui, Bruno. Sempre um prazer estar aqui para agregar na vida das pessoas, comentar sobre a minha trajetória, mas não só por mim, pelas outras pessoas que às vezes estão no mesmo caminho, no mesmo percurso e gostam de se admirar, ver o que outra pessoa está fazendo, para se inspirar também, né? E é um prazer estar aqui. Eu sou muito grata também pelo convite, apesar dos detalhes do nosso percurso, deu tudo certo no final das contas, né? E olha só, quando eu falo de Gabi Arquiteta, que é a Gabi Arquiteta que eu sinto que faz parte da minha vida, quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito criativa, sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, sempre fui muito boa com trabalhos manuais. Mas até então, até eu chegar na época de faculdade, eu não tinha me ligado sobre arquitetura porque, sei lá, quantos anos atrás, mais de 10 anos atrás, a arquitetura não era tão forte como é hoje, não tinha visibilidade que é hoje, entendeu? Então, mais de 10 anos, não, gente. É bastante tempo atrás. As pessoas não falavam, não viam a arquitetura como vem hoje, né? Então, a gente não tinha essa proximidade. Tinha proximidade com outras profissões, como a advocacia, como medicina, entendeu? O que era mais hypado na época. Até a própria engenharia civil. Isso, engenharia civil. E a engenharia civil foi uma das minhas primeiras opções. Eu fiz vestibular para engenharia civil. Mas, sendo uma pessoa criativa, o que
eu passei no vestibular de engenharia civil, passei tudo certo, mas quando vi a grade curricular, eu não me via naquilo. Eu vi lá química, não sei o que, eu falei, gente, isso é uma tortura. Eu falei assim, nossa, nada a ver comigo, né? E minha segunda opção era direito. Aí eu falei bem assim, meu Deus, mas também não quero direito. E eu me senti muito na dúvida. E meus pais me pressionando para escolher alguma coisa, né? Porque a gente chega e os pais pressionam a gente fazer uma escolha dentro do que era pertinente, né? Você tem que fazer uma faculdade, você precisa escolher. E a gente, com 17 anos, a gente realmente não sabe muito bem o que a gente quer. Mas eu sabia que eu não queria direito. Era a única certeza que eu sabia, que eu não queria. Eu sempre fui muito boa em exato, sempre fui muito uma mente mais analítica. Então, eu sabia mais ou menos o norte, mas não tinha certeza. Até que minha mãe me colocou contra a parede e falou assim, Gabi, escolhe. Você precisa escolher alguma coisa, você precisa te matricular em alguma coisa, se vira. Eu fui olhar outras opções. E tinha lá a arquitetura, eu fui olhar a grade curricular e eu me encantei. Eu falei, gente, eu acho que eu gosto disso. Eu falo bem assim, que eu não escolhi a arquitetura que me escolheu. Que tudo me guiou para fazer arquitetura. Tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Eu não queria isso, não queria aquilo, mas também não sabia o que queria, mas chegou a arquitetura. E eu me encontrei muito no curso de arquitetura por vários pontos que é explicado, a história, né? A gente começa com uma contextualização da história, tanto de construção, que a gente não aprende em outros momentos da vida. Então, isso foi me encantando no contexto da faculdade. E a gente tem acesso a vários tipos de projeto. E dentro da faculdade, o que mais me encantava era planejamento urbano. E uma visão macro da cidade, né? Isso me encantava muito. Porém, quando eu cheguei a me formar, eu vi que a visão macro da cidade era muito complexo você modificar a vida de uma pessoa. Quando a gente modifica o contexto de uma visão macro, a gente modifica a vida de muitas pessoas. Mas é muito difícil chegar até esse processo. Isso gerava uma frustração que eu não conseguia mudar, porque normalmente é uma gestão pública que faz a visão macro da cidade. E para mim, eu lembrei assim, não faz sentido eu ficar pensando uma coisa, ficar me frustrando, então eu vou ver outra coisa. Aí eu fui fazer uma especialização em design de interiores. Aí quando eu fiz design de interiores, eu me encantei mais ainda, apesar de ter muitos detalhes. Ali eu me encantava, sabe por quê? Porque eu conseguia começar e finalizar um trabalho e participar de um sonho de uma pessoa. E sempre foi um projeto que era mais rápido, que as pessoas se encantavam, brilhavam o olho, que era ou um projeto comercial, que as pessoas estavam realmente investindo e vendo aquela criação tomando forma. E é muito gratificante para nós, arquitetos, quando a gente desenha algo e quando vê a execução saindo do papel. É uma coisa muito... é uma sensação incrível. Eu acho que a gente ganha até mais do que o cliente que está executando, que ele está realizando o sonho, porque a gente vive o sonho do outro. É uma coparticipação. Não é à toa que a gente fica até feliz em gastar o dinheiro do cliente. A gente não precisa gastar o nosso, a gente fica feliz em gastar porque a gente está comprando, gastando, investindo. E é uma sensação muito boa. E eu me encontrei em design de interiores. Além do mais, eu fiz design de interiores, eu estudei Feng Shui, neuroarquitetura, que tudo isso eu entendi que o ambiente molda pessoas. Isso é um fato e todo mundo sabe. E o ambiente é capaz de modificar todas as nossas sensações. Então, se um ambiente é capaz de modificar nossas sensações, é capaz de fazer uma pessoa que está infeliz se tornar feliz, de uma família que não tem um contexto de lar, tornar a casa dela um lar. Então, o ambiente deve ser único e intransferível. Nossa casa deve ter nossa essência. Por isso que o ambiente não pode ser simplesmente, como fala, neutro. A gente fala muito de arquitetura minimalista, mas o minimalismo serve para muitas pessoas, mas ele não dá característica daquelas pessoas. Nós somos únicos. Sua casa também deve ser única, deve ter elementos únicos, único e intransferível. Quando você chega na casa de alguém, por que não pode ser transferida? Não pode ser transferida porque ela tem lembrança, tem sonhos lá dentro, tem viagens, tem fotos, tem recordações, tem que comprar em vários lugares. A casa conta a nossa história. Então, isso faz com que todo o contexto de residência ou ambiente, quando a gente projeta, faça sentido na vida da pessoa. Nós transcendemos quem nós somos. Então, a casa tem que ser um reflexo. Quando a casa está triste, paredes brancas, sem nada, a vida vira um reflexo também de uma pessoa que não está procrastinando, de uma pessoa que não está produzindo, uma pessoa que não sente vontade de voltar para o próprio lar, entendeu? Ele cria vários gatilhos, isso é neuroarquitetura. A gente não precisa saber que isso acontece. Então, o trabalho do arquiteto é muito mais profundo quando a gente olha para esse lado, entendeu? Então, a gente precisa ter uma visão muito clara, uma sensibilidade muito grande para o nosso cliente, porque a gente é capaz de realmente mudar uma realidade de uma família. E isso as pessoas, às vezes, não falam. A gente é capaz. Eu sempre falo que o ambiente é emocional, que eu trabalho com isso, que cores transmitem emoções, layout, tudo
tem intenção, tudo tem um propósito. Não é à toa que eu converso com meus clientes e pergunto para eles, o que você quer sentir ao entrar no seu ambiente? O que você falta, tipo, no escritório? Você precisa ter mais foco? Você quer ser mais criativo? Não, eu preciso ser mais focado, gosto de sentar e fazer aquilo e resolver. Isso me dá um norte para fazer um bom projeto, um projeto que qualifique e faça ele ser assim. O ambiente molda, é inverso, entendeu? O externo refletindo o interno. Sim. É muito legal quando a gente vê por esse ângulo. Gabi, e você comentou muitas coisas aí que eu acho interessante que talvez muitos arquitetos não pensem por esse lado, essa questão da neuroarquitetura, né? Quais foram os principais desafios? A sua família é daqui de Rondônia mesmo? Sim. É de Rondônia. E quais foram os desafios que você via? Porque você comentou que tempos atrás, eu também concordo, que a própria arquitetura não tinha visibilidade como tem talvez Sim. hoje. E quando você resolveu adentrar nessa parte de designer de interiores, arquitetura, quais foram os principais desafios, assim? Porque quando você, olhando por esse lado de empreendedora, né? Uhum. Porque muito se fala também quando a pessoa termina a faculdade que no dia após a formatura, você passa de estudante a desempregado, né? Sim. Qual foi o principal desafio seu ali, ao terminar a graduação e você pensou assim, vou para qual lado? Então, logo que eu me formei, eu tive uma oportunidade que foi uma oportunidade muito boa na minha vida, que o cavalo passa, a gente pega, a gente aproveita. Bem na época que eu me formei, eu acho que foi na minha primeira cliente, eu visitei uma loja aqui em Cacoal, que é a Decorar, e eu sou muito grata pelo Cleverson, pela Giz, que eles falaram assim, Gabi, a gente tem um escritório aqui, se você quiser usar o espaço, você fica à vontade. Então, foi pessoas que eu não conhecia que me acolheram no começo da minha profissão, e eu fiquei lá em torno de um ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim, e eles me acolheram, era uma loja de papel de parede, cortina e persiana, onde eu tinha acesso a todos os tipos de acabamento, eu tinha acesso a afinar esse meu tato de interiores. Foi quando eu falei assim, quer saber, eu vou fazer, eu gosto de interiores, decorar casa, é minha vibe. E foi nessa sessão que, tipo assim, eu tive uma mão, tipo assim, o escritório eu não pagava, então foi realmente na parceria. Eu ajudava na concepção da loja e tudo mais, mas era na parceria o meu escritório. Então, tipo assim, eles me ajudaram, eu ajudei eles, estavam no começo também a loja. Então, foi algo que me ajudou a afinar meu tato, ter acesso a muitas pessoas, fazer mais network com outras pessoas, porque eu tinha contatos, eles tinham contatos. Então, isso fez com que eu conseguisse adentrar nesse mundo de design de interiores. E, Gabi, explicando um pouquinho também para outras pessoas, até para mim, qual que é o leque que um arquiteto pode trabalhar? Você resolveu ir para esse lado do design de interiores, mas outros arquitetos, quais são as especializações possíveis? Ou qual que é o tamanho desse leque aí? É muito grande. Quando a gente fala de design de interiores, você pode... vou falar dentro do design de interiores. Você pode... comercial, residencial, como fala? De naval, você pode projetar barcos, você pode projetar... aeronaves, você pode projetar muitas coisas dentro da design de interiores. Quando você parte para arquitetura, tem arquitetura de loteamento urbano, regional, você pode também ser paisagista, você pode ser muitas coisas dentro do design. Então, não tem como um arquiteto fazer exatamente tudo, entendeu? A gente não consegue ser bom em tudo. Inclusive, minha parceira Darlene, que ela é especialista em arquitetura hospitalar. Arquitetura hospitalar. Hospitalar. Então, uma sub-área dentro da arquitetura, que precisa, porque a gente precisa fazer regularização de clínicas, hospitais e tudo mais, e precisa ter uma especialização disso, porque a gente precisa fazer entrar na Anvisa, na Gevisa, fazer toda a regularização, e precisa de normas dentro de um projeto, né? Uhum. Dentro de um hospital. Então, são coisas que as pessoas não sabem que o arquiteto faz, mas a gente também faz. Mas precisa de uma especialização para realmente ser mais fácil fazer aquilo. Entre outras, projeto arquitetônico, tem arquiteto que não faz design, faz só arquitetônico. Dentro do meu escritório, a gente faz só se for arquitetônico, com todo projeto de interiores, porque é o que faz sentido. Mas eu posso explicar um pouquinho depois para vocês. Tudo. Quando você estava na graduação, teve alguma outra área que te acendeu os olhos, assim? Porque você falou que essa paixão pelo design de interiores também foi um pouquinho depois na Sim, questão, porque despertou, né? Isso, porque dentro da faculdade de arquitetura a gente tem uma única matéria de design de interiores. Então não tem como você se encantar com alguma coisa que você não tem tanto acesso, entendeu? É muito raso o conhecimento, entendeu? E naquela época teve alguma outra área da arquitetura que chamou a atenção? O que a gente mais vê dentro da
da graduação é muito mais sobre projetos arquitetônicos, né? Eles influenciam muito sobre arquitetura predial, é uma coisa que encanta, que a gente realmente tende a gostar. Mas o meu era sempre o foco de uma questão regional, uma visão macro da cidade, porque até meu TCC foi sobre habitar as margens, diretrizes para a ocupação das margens do Rio Pirarara. Mas o habitar as margens não era de habitação, era de usufruir, de usar essas margens, porque hoje os rios, em muitos países, eles fazem um parque linear, faz as pessoas usarem essas áreas, e aqui no Brasil, as pessoas tendem a ter um afastamento do rio, não usar como parque linear, não fazer uma revitalização, E o rio é tão bonito, por quê? Aí eu fiz toda a revitalização do rio aqui da minha cidade. Por quê? Eu fiz um parque para as pessoas caminharem, tinha área de food truck, tinha várias coisas legais para as pessoas realmente utilizar aquela área, aquele espaço e desabitar as pessoas que moravam naquela área de APP, né? Que é a área de preservação, a área de preservação, né? Do rio. Então, eu queria tirar aquelas pessoas dali, realocar e depois fazer um parque ali para as pessoas realmente, a população conseguir usar aquela área. Então, a ideia era muito boa, mas, às vezes, o poder público não tem interesse de fazer esse tipo de coisa, porque é um grande investimento. E também tem que mudar a mentalidade da população, que o rio é algo importante, ele abastece a cidade, é para ter uma visão mais romantizada do rio, sim, e as pessoas não têm. Gabi, quando você fala dessa questão de município, né, partindo então para essa... Anotei várias coisas aqui, mas do planejamento urbano. Hoje, quando você olha, então, você já... É uma pessoa que, pelo que eu vejo, viaja bastante. Tem alguma cidade a nível de Brasil, assim, que te encanta? Essa questão de arquitetura, assim, fala, nossa, isso aqui é maravilhoso, é bem planejado. Diante disso que você falou, até o exemplo do Rio, tem alguma cidade que você olha para a arquitetura e fala, nossa, essa cidade aqui... É que, assim, quando a gente olha numa visão... É que tem vários tipos, né? É que a gente mora em uma cidade pequena, não tão pequena assim, mas é uma cidade pequena, e a cidade vai se desenvolvendo à mercê do crescimento populacional. E quando a gente fala assim que a gente encanta o coraçãozinho da gente, é quando a gente vê tudo lindo, né? Uma coisa que me encanta é tipo o gramado. Vamos dar um exemplo. Porque você chega lá, você não vê fio nas ruas. É tudo subterrâneo. Então você vê que a cidade foi pensada, planejada. Isso encanta os nossos olhos. É bonito visualmente. Agrada-se visualmente nossos olhos. Isso em vários lugares que a gente chega que tem uma... Eu fui também para Buenos Aires, me encantou muito porque eu fui muito sem expectativa. E quando cheguei lá, a arquitetura é muito bonita, a história é muito bonita, as ruas são muito bonitas. E quando você vê também, as ruas não têm... Primeiramente, o arquiteto vai olhar o quê? Uma visão limpa, ampla, né? Então, quando eu olhava as avenidas, não tinha um fio passando, tudo em galerias, né? A manutenção tudo feito em galerias. Isso aí mostra uma cidade que teve um planejamento, que teve, não foi feito interligação, gambiarra. Claro que nas regiões periféricas, obviamente, isso vai acontecer. Sim. Mas na região central, a gente não via isso acontecendo. Então, me encantou muito. Buenos Aires foi realmente uma cidade que eu fui e olhei e falei bem assim, nossa... Realmente me encantou, tanto culturalmente, visualmente, histórico, os prédios, tudo, a cultura, né? Tudo muito bem feito, muito diferente, às vezes, do que a gente tem uma realidade no Brasil, porque é muito centralizado também, né? Quando a gente vê uma realidade, uma cidade planejada, sempre é muito central e qualquer ladozinho que a gente vai para as periféricas, a gente consegue só ver que como fala, feito de acordo com o avanço populacional. E a massa da população vai sendo sempre arrastada para as periferias. Isso sempre é um grande problema, que a cidade cresce e as pessoas de baixa renda sempre são empurradas às margens da sociedade. Isso sempre foi um fato. E aqui em Rondônia, por ser um estado novo também, acredito que talvez é mais fácil. Aí entra no que você falou, né, Gabi, da questão dos governantes terem essa visão, terem essa consciência, né? Mas eu acredito que pelo nosso estado e muitas cidades serem novas, dá de fazer um trabalho já pensando no longo prazo, né? Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Olha só, eu acho assim que, não sei se você sabe, mas Cacoal, ele tem cerca de 90% de saneamento básico. Da cidade tem saneamento básico. 90%? 90%. É o que segura os 10% do estado de Rondônia. Entendeu? Então, Porto Velho não tem, várias cidades não tem saneamento básico e ainda usa fossa séptica, né? Não tem a rede de esgoto instalada. Então, e a nossa cidade, Cacoal em si, ela teve um avanço, provavelmente por conta de que algum governante viu isso como prioridade. Mas que nossos representantes precisam ver
esse planejamento como prioridade, não só o que está ao nível dos olhos, que é asfalto, mas sim todo é questão de saúde pública, gente. Saneamento básico é questão de saúde pública. Então, se todas as cidades tivessem esse viés de olhar, de fazer isso primeiro, a cidade já criaria um desenvolvimento melhorado, entendeu? Mas Rondônia tem um grande potencial, apesar de ser muito jovem. Ela está muito além de muitos estados que têm muito mais tempo. Eu já fui no Amapá. Já fui no Amapá. E lá foi uma realidade que foi muito, foi muito discrepante, assim, né? Por conta da falta de saneamento básico, pelo tipo de... Porque o acesso lá, né? Pelo acesso não tem acesso por BR. Não existe, é só aéreo ou por barco, né? Basicamente. Então, é um estado que foi muito esquecido durante muito tempo. Então, todo o contexto, não falo que é muito ruim, porque é realidades diferentes, né? Mas você vê muitas coisas, tipo a falta de saneamento básico, você olhar nas ruas, as crianças, as casas de palafita, o esgoto das casas está dentro desse rio, as crianças pulando no rio, foi uma coisa que me chocou um pouco. Aí, realidade, né? Uma realidade muito... Tipo assim, você vê aves, urubus no meio da rua. Por quê? Por causa da falta de saneamento básico. Se você não tem falta de saneamento básico, você também atrai esse tipo de animais, né? Então, tipo assim, é uma realidade que me fez questionar quão bom era Rondônia, tá? Em comparação, porque a gente acha, nossa, a gente mora muito distante. Eu falei, não, gente, nossa realidade... Viaja pra Gramado e você olha, meu Deus, mora lá em Rolim de Moura. E vai pra Amapá. Aí você vai... Isso, por isso que é bom conhecer várias realidades, para você conseguir localizar no seu cérebro o que realmente é aquilo. É de acordo com a realidade daquele estado, do que aqueles governantes viram como prioridade, entendeu? Lá, talvez, não viram como prioridade, mas é uma questão de mentalidade também da população. Aplicando essa questão da neuroarquitetura aí, quando você falava das cidades que você visitou, né? Quando eu fiz a pergunta das cidades que você admira, me lembrou da questão da teoria lá das janelas quebradas, né? Que é mais ou menos assim, não sei se você já ouviu falar, que tem um prédio lá enorme, cheio de vidro, e aí as pessoas transitam lá o tempo todo e o prédio, não sei exatamente se são essas palavras, né? Mas a essência é que as pessoas passam ali por aquele prédio, enquanto não tem nenhuma janela quebrada, tá tudo tranquilo. Aí jogaram uma pedra lá para quebrar um vitrô, né? Sim. E aí, conforme as pessoas passam e vê que a janela está quebrada, começa a quebrar as outras. Sim. Aplicando esse conceito da neuroarquitetura, nessa questão das cidades, você percebe que impacta também uma boa arquitetura, impacta na felicidade das pessoas, no comportamento, a questão do lixo, como é que você vê isso? Impacta muito, porque é uma questão mental, a gente não precisa ter atenção a isso, mas o meio interfere no que não é seu. Não é à toa que quando a gente fala uma pessoa que sempre viveu na favela, ela tem dificuldade de sair daquela realidade, porque ela sempre viu aquilo. Então, quem sempre viveu em um ambiente, não é à toa que tirar uma pessoa da favela e colocar num ambiente visualmente melhorado, ela vai começar a mudar a mentalidade. Isso é o poder da ambiência. Assim como com pessoas, assim como ambientes, tudo muda quando o ambiente muda. Então, viver em um ambiente de qualidade, não precisa ser um ambiente caro, não precisa ser nada disso, mas ele tem que ter conforto e tem que te trazer alegria. Você tem que entrar na sua casa e sentir que é um lar. Então, não ter nada quebrado, tudo organizado, ser limpo, isso já faz uma grande diferença na vida de uma pessoa, no mental de uma pessoa. Não é à toa que quando uma pessoa está com depressão, a primeira coisa que ela deixa de fazer é de arrumar a própria casa, acumula. Então, isso não ajuda nada no processo dela, entendeu? Só piora. Não é à toa que uma pessoa daí não consegue sair daquela realidade. É o poder também da ambiência. Da ambiência, né? O Cleidivaldo, no episódio aqui que ele esteve aqui, eu fiz uma pergunta para ele sobre uma frase que ele ouviu em algum lugar e que ele aplicava no restaurante, né? Aí ele falou que ouviu numa palestra do Paulo Vieira, lá em Porto Velho, a frase nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Sim, isso né? também então, é uma regra. Aplica diretamente. Aplico, porque isso também tem a ver com Feng Shui, que a gente já é um conhecimento milenar, que não tem nenhuma vertente de neuroarquitetura, porém, é uma questão de energia, né? Tá correlacionado. E tá né? correlacionado, porque a gente fala sobre cores, sobre influência, sobre realmente como o ambiente impacta. É claro que tem no Feng Shui, é um conhecimento milenar, que ali eles falam vários itens de posição de layout que pode influenciar no que a gente sente. Tem um exemplo que eu gosto sempre de dar, que sempre bate muito. Se você tem um quarto, vamos supor, vou dar um exemplo. Um quarto que tem um banheiro dentro, um suíte. E sua cama é virada para a parede que tem o chuveiro, que tem água passando. Provavelmente você tem uma tendência a você ficar mais melancólico.
Caramba. Sim, você tem uma tendência a ficar mais melancólico. Assim como se você não vê sua porta de saída do seu quarto, você está invertido no layout, você tende a se sentir sem saída. Móvel em cima da sua cabeça. Eu tento nunca colocar nos meus clientes, e eu aviso. Mas eu quero um armário em cima. Olha, provavelmente você vai ter a sensação de estar sobrecarregado, porque a mente trabalha nisso. Imagina você deitar e você olhar para cima e ter um peso em cima de você. A mente cria essas coisas. Né? Inconscientemente, a mente cria. Então, eu já aviso, você quer, mas provavelmente você sempre vai se sentir cansado. Sempre vai estar meio assim, esquisito, entendeu? Você vai perceber essas mudanças. Assim como cama virada para a janela. Tudo isso tem como trabalhar e melhorar, tá? Mesmo sendo na mesma posição, a gente tem que trabalhar outras formas para melhorar isso. Virado para a janela, um exemplo. A pessoa sempre vai se sentir insegura, porque ela não tá vendo o que tá acontecendo. Ela tem uma abertura atrás dela, ela sempre vai sentir e achar que alguma coisa vai surpreender. Sempre vai estar em alerta, dormindo. Cara, super interessante essa questão. Sim, eu gosto muito de analisar esses fatos, que as pessoas fazem a pessoa entender quão importante é uma casa para nós, um ambiente é muito importante, é muito mais do que só decorar, só sobre cores, sobre mobiliário, é muito mais profundo. Eu vou quebrar o script aqui, né? Porque conforme eu falei pra Gabi aqui, que eu deixei uma caixinha de pergunta, tá, lá no nosso Instagram, para o pessoal mandar algumas perguntas para fazer para a gravação do nosso próximo episódio, né? Falei não falei especificamente o nome, né? Falei que era arquiteto aqui de Cacoal. E casa muito com a pergunta, eu ia deixar para fazer no final essas perguntas, mas diante do assunto da conversa aqui, eu já vou engatar e fazer a pergunta para a Gabi no seguinte sentido. Você falando sobre essa questão principalmente do quarto, a pergunta que mandaram lá é o seguinte, Gabi. Como conciliar a expectativa do cliente com a viabilidade do projeto? Sim. Talvez isso é uma pergunta, foge um pouco, mas tá dentro do que você estava explicando, porque muitas vezes você tem o conhecimento e você age tanto tentando explicar para o cliente a parte racional e a parte emocional ali, o consciente ou inconsciente, né? Sim. A questão, às vezes o cliente responde de maneira consciente, né? Não tem problema botar essa estante aqui em cima. Sim. Mas aí você tenta dar a explicação que inconscientemente isso vai acontecer. Então, diante disso, aí eu faço a pergunta também que o pessoal mandou lá, como conciliar a expectativa do cliente com a viabilidade do projeto, muitas vezes? Eu penso assim, Bruno, quando o cliente chega até mim, eu tenho a obrigação de entendê-lo. Eu preciso compreender o que ele precisa, o que ele quer. Porque muitas vezes o cliente chega muito cru pra gente. Você já reformou? Você já comprou? Você sabe quanto custa? Então, é uma conversa muito franca, muito clara, que eu preciso entender até onde ele entende sobre aquele universo. Porque é uma coisa, às vezes, o sonho do cliente e o bolso do cliente tem uma discrepância. E a gente precisa situar muito bem o cliente e ter paciência para explicar isso. Olha, se a expectativa for de acordo com o bolso, a gente vai seguir. Mas uma das primeiras perguntas que eu faço é sempre perguntar, mas quanto você quer investir nisso? Porque a partir disso eu vou conseguir situar ela do sonho dela. Porque é o meu norte, porque eu projeto há muito tempo, eu trabalho com isso há muito tempo, então eu sei os valores das coisas, eu entendo. Então, eu consigo falar assim, olha, isso daqui você consegue construir até X com esse valor. Passou disso, o seu sonho já está ultrapassando. Então, eu vejo que muitos profissionais erram ao não perguntar quanto o cliente quer investir, simplesmente projetam. E eu acho que isso chega num patamar de frustração do outro, porque a gente tem responsabilidade, eu pelo menos, e eu posso falar por mim, nós temos responsabilidade com o sonho do outro. Muita, né? Então, a partir do momento que eu faço todo um projeto lindíssimo e a pessoa não chega lá na frente, ela não consegue executar, gera-se uma frustração muito grande. Então, é melhor eu frustrá-la antes de começar do que ela não conseguir acabar aquele sonho. É diferente de você vender um produto ali, muito, que ela já sabe algo o preço. Do dia a dia, né? Isso, é muito diferente. Você tá mexendo com o sonho das pessoas. Exatamente, estou mexendo com o sonho, onde ela está fazendo um investimento já no projeto, onde que depois desse projeto ela vai ter que fazer um investimento muito maior. Então, eu preciso muito bem estar conversando e eu vejo que muitos colegas acabam errando de não ter essa conversa muito franca com o cliente, falar, mas não está compatível. Eu vou te explicar uma coisa. E não explicar também os processos dentro de um projeto, de uma construção. Acho que a falha começa quando o
o cliente não tem conhecimento, confia, né? Que eles confiam muito em nós, mas a gente tem a responsabilidade de falar, ó, tem esse processo, precisa desses projetos aqui para começar a execução. Isso daqui precisa de todos esses. Eu sempre falo, não é só esse. Tem gente que vem só arquitetônico, que não é só arquitetônico que faz uma obra, né? Tem muitos por trás, muitos detalhes por trás que a gente precisa situar. Senão a obra vira o quê? Uma caixinha de surpresa. E não é isso que ninguém quer. É onde entra as frustrações, né? Isso, entra as frustrações. Então, o primeiro ponto dessa expectativa versus realidade versus investimento é conversar no início. Na hora que senta na mesa, na hora do orçamento. Mas tá, e aí? Mas quanto você tem para investir? É ter essa conversa difícil, né? Então, é difícil. Bem como você falou. Isso, porque você já vai mexer ali no sonho da pessoa, né? Vai falar... Porque não é talvez coerente. você mexe no ego da pessoa, no orgulho, né? Você não tem dinheiro para isso que você tá querendo. Isso, mas eu acho que é muito necessário. Né? Eu não acho que... E ele tem que confiar em mim, eu vou saber os valores de qualquer forma. Então, preciso saber, tá, mas quando você ter intenção de investir? Pra gente conseguir trabalhar da melhor forma, ou ver alternativas que o seu sonho fique bonito, viável e caiba no seu bolso. Gabi, você acha que a profissão aqui no estado de Rondônia, você acha que... Como é que tá o patamar hoje? Tem muito a crescer ainda? Desde quando você entrou nesse ramo? Uhum. Qual é a visibilidade de vocês hoje? Você tem muitos clientes que enxergam realmente o verdadeiro valor do arquiteto? Sim. Ou muitos clientes que ainda negligenciam essa importância de vocês? Eu acredito que hoje, como a mentalidade das pessoas mudou muito, eu acredito que as pessoas sempre veem a necessidade de um profissional da área. Entendeu? As pessoas vêm quando vai reformar, construir, porque as pessoas, quando a gente fala de interiores, tem inúmeros detalhes. Muitos detalhes. Então, as pessoas se sentem perdidas, primeiramente. Quando fala construção, você é obrigado a contratar um profissional para fazer aquilo. Então, eu vejo que as pessoas estão conscientes. Aqui no estado de Rondônia, eu só vejo, às vezes, uma falha dos nossos colegas profissionais de realmente não ter essa conversa difícil e frustrar o cliente, ou realmente da atualização profissional. Eu vejo os engenheiros, às vezes, muito mais atualizados, questão de ferramentas e tudo mais, do que alguns arquitetos. Os arquitetos tendem a se atualizar muito mais sobre acabamentos, revestimentos e tudo mais, mas não em tecnologias. Entendeu? Que eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está passando, de uma revolução de inteligência artificial, de tecnologia BIM. Então, a gente precisa estar atualizado também nesse setor de como entrega, né? Como a gente entrega o nosso trabalho. E eu vejo que eles pecam um pouco na entrega. Mas é o que falta. Eu sempre falo no meu Instagram, né? Que eu tô lá para conscientizar. O que o meu cliente, o futuro cliente de alguém tem que exigir dentro de um contexto de um contrato, entendeu? Para realmente ter um segmento muito legal, para ter uma parceria legal e não ter frustração também. É porque muitas vezes, né, Gabi, você falou de quem fica preocupado no investimento, tem a mão de obra por detrás, né? Então precisa ter a noção de como o seu produto ali, o seu serviço vai ser entregue, né? Se você tiver a noção dessa outra ponta, né? Facilita bem mais, né? Sim, a gente tem... É porque arquiteto, normalmente, a gente tem acesso a todos os orçamentos, a gente sabe quanto custa as coisas. Então, a gente tem... Sabendo o ponto aqui, a gente sabe quanto vai custar lá no final. Pelo menos uma base, a gente já sabe. A gente sabe, quando a gente projeta a quantidade de coisa, a gente sabe mais ou menos o preço que vai sair. Dependendo do padrão, claro que a gente vai saber, sempre vai levar em consideração o padrão do cliente, é padrão médio, baixo, alto. Então, tudo vai depender do que a gente vai especificar. E como é que é essa questão arquiteto versus engenheiro? É tranquila essa relação? Muito! Ou você já teve alguns probleminhas com alguns engenheiros? Tem engenheiros que às vezes quer passar por cima do arquiteto, o arquiteto fala alguma coisa, o engenheiro... Eu acho que hoje em dia a parceria vira muito mais forte sobre o arquiteto e o engenheiro, porque antigamente eles pegavam a demanda que foi projeto arquitetônico, foi delegado só para o arquiteto, e eu acho que demorou um tempo eles demoraram para dar uma desvinculada nisso, mas depois eles entenderam, gente, é muito mais fácil deixar o arquiteto fazer esse projeto arquitetônico, me tira essa parte e me deixa só com a parte estrutural de projetos complementares e fica muito mais fácil. Eles não precisam se preocupar daí com a estética, que é uma coisa que o engenheiro não estuda na faculdade. Então, atualmente, eu acho muito tranquilo lidar com os engenheiros, que eles até acham bom, porque qualquer coisa que tem de problema estético, eles mandam mensagem pro arquiteto para resolver. Então, para eles, eu acho que facilitou a vida de ambos, entendeu? Porque cada um, eu tenho que entender sobre a engenharia, mas eu não preciso saber fazer. E eles também não precisam ficar gastando o cérebro deles pensando em como deixar uma casa bonita, entendeu? Esteticamente falando. Somos bem complementares, eu não tenho rixa nenhum com nenhum engenheiro. Acho o máximo. Gabi, vou fazer só um intervalinho para a gente falar dos nossos patrocinadores.
Fala pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para a Farol, se você pensa em fazer uma graduação, a Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí, entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita, acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. A Credici Sudoeste é uma cooperativa de crédito que nasceu em Rolim de Moura no ano 2000. Hoje a Credici Sudoeste está presente em Pimenta Bueno, Alta Floresta, Alto Alegre, São Felipe, Parecis e, é claro, Rolim de Moura. Mas o que a Credici pode oferecer para você, você deve estar se perguntando agora. Absolutamente tudo de soluções financeiras que você precisa, desde consórcio, seguros, empréstimos, financiamentos e também opções de investimento para você fazer o seu dinheiro render, aí tão importante nos dias de hoje. Então, venha até a Credici Sudoeste, abra a sua conta, né, e participe desse movimento do cooperativismo que transforma a nossa região. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. E retomando, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria dizer que você pode ficar à vontade aqui. Minha namorada maravilhosa, Andressa, preparou uma refeiçãozinha especial aqui pra gente, tá? Tem fruta, tem queijo, você pode ficar à vontade, tá? Para se deliciar. E Gabi, a minha pergunta sobre essa questão da... Pode ficar à vontade, pode comer aí. Você vai fazer uma pergunta, tá mais Não, pode perguntar. Eu vou esperar você comer aí. Vou agradecer mais uma vez as empresas, né? Patrocinadoras do Momento Chave Podcast. A Farol, Faculdade Rolim de Moura, né? Alvorada e a Rolimnet, que são empresas que estão desde o início, né, do Momento Chave Podcast com a gente. E até comentava aqui em off, né, que uma semana sem, para quem nos acompanha aí, a gente ficou uma semana sem episódio aí. Foi uma loucura. A gente ia gravar em Rolim de Moura, né, não vou falar o nome dele, que em breve eu acho que ele vai estar com a gente. Mas teve que passar por uma cirurgia no ombro. Aí a gente veio para a agenda aqui em Cacoal. Falei, Gabi, vamos marcar. Aí marcamos, aí a Gabi, no dia da gravação, a tal da virose pegou ela também. E aí falei, vamos para Rolim de novo, vamos tentar gravar com o nosso outro convidado lá de Rolim. E aí tava quase tudo planejado para gravar com ele durante essa semana e mandou mensagem para mim, Bruno, a chikungunya me pegou. E aí não teve jeito. Na semana passada a gente ficou sem episódio aí, né? Mas desde 15 de novembro a gente saca os episódios aí toda sexta-feira, né, às 16 horas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se no canal do YouTube. Para você que está acompanhando esse episódio, na semana que vem vamos ter a Rondônia, 12ª Rondônia Rural Show. E o Momento Chave Podcast estará presente na 12ª Rondônia Rural Show. Então, já se inscreva no nosso canal, fiquem de olho nas nossas redes sociais também, no Instagram, Momento Chave Podcast. A gente vai trazer muito conteúdo lá sobre a Rondônia Rural Show. Gabi, a questão falando sobre engenheiro e arquiteto,
E aí me surgiu um questionamento também com a sua visão sobre essa questão da mão de obra hoje em dia, até do famoso pedreiro. Como é que você enxerga que está essa questão de mão de obra? Porque à medida que acho que os projetos eles vão ficando mais requintados, digamos assim, precisa também de uma mão de obra que acompanhe, né? Se você vai fazer uma parede ali diferente, alguma coisa, e a gente sabe que tem muitos pedreiros, há de fazer a ressalva, né? Tem gente muito boa que trabalha há muitos anos com isso, se atualiza e está por dentro, mas a gente sabe que em todo segmento, né, tem aquela mão de obra, aquela pessoa que não quer se atualizar ou é mais difícil de lidar. Como é que você, visitando suas obras aí, como é que você vê essa questão do pedreiro, que é quem está com a mão na massa ali, e muitas vezes depende, o seu trabalho final para entregar para o cliente depende muito do que ele vai fazer? É muito complicado, é muito complicado, muito delicado essa questão atualmente. Tem bons profissionais, bons pedreiros, com certeza. Mas esses são super valorizados, eles sabem, eles valorizaram realmente o passe deles, porque são pedreiros que realmente entregam um bom acabamento, tem compromisso, que não é só um fator que influencia na qualidade, né? É ter o acabamento, ter o compromisso de executar e aparecer sempre no que foi acordado, né? Realmente executar um bom trabalho. Mas não tem um problema em questão, porque eu entrego um projeto muito bem detalhado, normalmente eles seguem o que é para fazer. Mas o grande problema, eu acho que não é só aqui, eu acho que é nível Brasil, é a questão de profissionais que entregam um bom acabamento. Em tudo. Então, não estão falando só de parede, estão falando de forro, estão falando de tudo, entendeu? Mas é por um efeito em cascata, né? É por aquele senhor, o seu João, que sempre fez daquele jeito, sempre executou daquele jeito, sempre deu certo, fez o negócio e todo mundo passou pano, e ele tende a não querer melhorar. E então é muito difícil lidar com esse tipo de profissional, porque ele também não quer escutar, ele quer fazer do jeito dele, e ele quer fazer... sempre falar, tipo assim, é para seguir o projeto. Ele quer falar que tem um jeito melhor para fazer para o cliente. Então, vira aquele bate e volta que não é legal. Eu sempre fiz assim. Isso, desse jeito, nossa, esse daí não serve, não, vamos mudar tal coisa. E sendo assim, você tem um projeto, é para ser seguido, né? Então, a gente sempre tem que ter... eu acho que nós, arquitetos, temos que ser muito humanos e muito humildes de chegar e conseguir conversar com pessoas de todos os níveis, principalmente dentro do canteiro de obra, que as pessoas não têm o conhecimento que eu tenho. E a gente sentar e conversar, olha, eu gostaria que fizesse assim, desse jeito, com muita humildade, para realmente a pessoa conseguir te escutar e achar interessante fazer o que você quer, entendeu? Porque eu não quero que ele não goste de mim, eu quero que ele goste para fazer realmente o que quer. Quando ele tiver uma dúvida, me manda mensagem, porque ele tem acesso, eu gosto de ser muito acessível. Eu quero que todo mundo que tem lá na obra tenha o meu QR Code para acessar, falar comigo no WhatsApp. Para ter uma dúvida, não é para perguntar para o cliente, é para perguntar para mim, entendeu? É para facilitar, eu sou uma facilitadora. E eu consigo explicar de forma muito fácil uma pessoa que não tem tanto conhecimento como que vai fazer aquilo da melhor forma. O que ele não tá vendo, eu tô vendo. Então, é muito mais sobre um feedback, sobre ter um jeito de lidar com essas pessoas que estão e também falar com o jeito como ela poderia fazer daquela melhor forma. Porque apesar de eu não ficar executando, não estar lá na execução, eu sei executar. Então, eu sei falar muito bem o que tá bem feito ou não, ou como ele poderia fazer da melhor forma, entendeu? Sim. Gabi, a gente vê que hoje, talvez, essa questão da design de interiores, né, o padrão das casas que tem saído, falando até aqui de Cacoal, a gente tem alguns condomínios aqui que tem casas, né, que Sim. Às vezes você entra no condomínio aí, você pensa, você só tirar a foto da casa, você pensa, nossa, isso aqui é em Rondônia, né, Sim. Isso aqui é em Cacoal. Tem uma pressão maior quando você pega um projeto assim de alto padrão, digamos assim, para você continuar buscando por mais inovação, por mais qualidade, porque você teve, acho que recentemente você participa também de eventos fora Sim. aqui do estado, né, para tentar trazer essa inovação, coisas para trabalhar aqui dentro do estado. Você acha que cada vez mais isso tem uma certa pressão para você trazer algo diferente também nessa questão de quando surge um projeto de alto padrão assim? Com certeza, principalmente em qualidade de projeto e tecnologia. Por isso que eu falo, a gente sempre está em busca que as atualizações de acabamento não são grandes atualizações, isso é um fato dentro das feiras. Mas o que a gente vê mais é sobre iluminação, que sempre está um mercado que está muito crescente, e sobre tecnologia dentro das casas. Então, o que tem mais tecnológico para elencar dentro dessas casas de alto padrão?
Porque não é só revestimento que deixa uma casa de alto padrão. É todos os detalhes que elencam aquela casa ser de alto padrão. Um bom acabamento, tecnologia, sonorização, automatização. Então, são vários pontos que você precisa ter conhecimento para você saber fazer o projeto e saber também colocar, como explicar aquilo para o cliente, que aquilo vai valorizar a casa dele e aquilo vai facilitar a vida dele. E os clientes prezam por isso, porque eles têm... Gente, hoje a gente tem um telefone na mão o tempo todo. Então, não só eu acesso essa tecnologia, mas alguém que está construindo vai chegar essas informações para ela. Então, se ela vê alguma coisa muito diferente na gringa, ela vai querer na casa dela. Então, a gente precisa saber replicar isso da melhor forma. E com os recursos que a gente tem. Entendeu? E é um grande desafio. Entendeu? Toda vez que vai fazer uma coisa muito diferente, tipo, esses tempos eu tive que projetar uma adega climatizada dentro de uma casa que já foi construída. Que o cliente sempre quis essa adega. E lá no passado não quiseram, acharam mil um problema para fazer, queriam do subsolo. Claro que não tinha como. E na verdade tinha, né? E aí, para achar uma climatização numa adega, dentro de uma casa, depois que está pronta, dá muito trabalho achar empresas dentro do estado de Rondônia que fazem isso. O mais perto que a gente achou foi Cuiabá, para executar esse tipo de serviço. Ou você achar alternativas dentro do que você tem para fazer algo similar. Que aí você trabalha com uma similaridade e junta isso daqui, aquilo daqui, e você monta algo parecido similar. A minha próxima pergunta era justamente sobre essa questão da infraestrutura, né? Do nosso estado, seja de produto ali, né? Você acabou de mencionar um exemplo, mas como é que lida com isso, Gabi? Essa dificuldade, às vezes, de infraestrutura, de achar alguma coisa aqui na nossa região, e às vezes o cliente quer aquilo ali, né? Igual você acabou de citar a questão da adega. Isso tem que ser bem conversado também, quando às vezes tem uma dificuldade ali de implementar aquilo, tem que ser bem conversadinho também. Entra naquele estágio inicial lá? Entra no estágio inicial, entra no recurso que o cliente está disposto a investir naquilo, porque a gente consegue fazer tudo. Dentro, mas quando você quer pagar por aquilo, porque não é trazer alguém de fora para executar, para chegar até Rondônia, é algo que se torna muito caro, entendeu? Então, tá disposto a pagar? Se tá disposto, tá tudo certo, a gente vai fazer acontecer. Mas, normalmente, chega um ponto que as pessoas não estão tão dispostas e, às vezes, as empresas não querem vir para Rondônia. Não querem disponibilizar pessoas para vir até aqui. Então, tem que ser muito conversado ou você ser muito criativa para fazer aquilo da melhor forma, tá? O arquiteto deve ser muito criativo para achar soluções viáveis para atender a expectativa do cliente da melhor forma possível. Tem jeito de fazer a mesma coisa com pouco e muito dinheiro. Isso é um fato. Muitas vezes está dentro do bolso ali, né? Isso, aí ele que vai mandar. O seu bolso é meu guia. Gabi, e você citou a questão de tecnologia, automação dentro de uma residência. Como é que está hoje em dia nos projetos que você tem pego, assim, essa questão de tecnologia? Já está avançando muito? Você tem clientes? Tem. Acredito que é clientes e clientes, né? Talvez não dê para a gente generalizar, porque tem aqueles que são avessos da tecnologia e tem quem quer automatizar tudo. Mas o que você vê de mais diferente hoje aplicando aí nessa questão de tecnologia dentro dessa designer de interiores? É tudo a questão de... depende muito da vibe do cliente, mas os clientes sempre dão uma assustadinha na automação, porque fica um pouco mais caro e tem que ser previsto em projeto, tem que ser previsto lá atrás, porque o cabeamento é diferente, tem todo um processo. Então, lá no início, ele precisa me falar. Não adianta chegar no meio da obra e falar que quer, e lá já está tudo rebocado, tudo feito, e fazer essa mudança. Assim como placa solar, que já foi difundido e tudo mais. Mas essa tecnologia, atualmente, a automação, tem automação de absolutamente tudo, desde banheira, de lustre, de comando de voz, de cortina, tem tudo, tem como monitoramento pelo celular, tem muitas coisas de tecnológico dentro, tem como fazer café com comando, entendeu? Então, tipo assim, depende quanto o cliente quer facilitar a própria vida, entendeu? E em casas muito grandes, de alto padrão, as pessoas tendem a querer uma facilitação, que nem facilitar, entendeu? Como que você vai andar, tá, lá eu preciso ver, entendeu? Hoje em dia é muito simples fazer isso. É muito mais fácil. Aqui no estado de Rondônia a gente já tem várias empresas que fazem esse tipo de automação. Então não tem problema, é muito tranquilo. Ó, minha live aqui. Falando agora, entrando um pouquinho no lado da Gabi empreendedora, né? Isso, porque a formação não deixa... você ser arquiteta não deixa de ter essa veia empreendedora. Sim. Lá desde o momento da sua colação de grau, né? Sim. E você partiu para um lado também, né, Gabi? A questão da produção de conteúdo, estar presente no ambiente online.
Como é que você enxerga essa questão, a importância de estar no ambiente online, seja para vender alguma coisa, seja para conscientizar, seja para estar mostrando obra, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que usam ali a rede social como portfólio, outros têm a facilidade de produzir conteúdo, mas como é que você enxerga, assim, no geral, na sua trajetória, a importância de estar no ambiente online? Eu entendi que o ambiente online, assim como o Instagram, TikTok e tudo mais, é muito mais um ambiente de você difundir ideias, dicas, que você se torna mais interessante. Eu entendi isso muito bem no mercado. Porque você só apenas ter um portfólio dentro da rede social, você não mostra o seu conhecimento. Você fazer imagens bonitas, qualquer pessoa faz. Mas e o conhecimento a pessoa detém? E o único jeito de você mostrar seu conhecimento é você falando e você mostrando. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, mas no mercado de hoje em dia, é isso que te diferencia de muitos profissionais. É você conseguir mostrar o seu conhecimento através das redes sociais. Meu Instagram é voltado para a educação do meu cliente e mostrar dicas do que dá certo dentro das minhas obras ou algum detalhe que eu faço muito diferente, que talvez nunca ninguém pensou, e realmente mostrar aquela ideia para muitas pessoas. Entendeu? Então, às vezes um detalhe, eu já mostrei um nicho que eu não conseguia fazer porque era estrutural, bloco estrutural. Então, eu não podia fazer um rasgo de um nicho dentro do banheiro, dentro de um condomínio de prédio, um prédio. Então, eu tive que achar uma solução diferente para fazer. E eu filmei e as pessoas adoraram, gente. Baixo custo, bonito e funcional. Então, tudo isso a gente tem que mostrar para também difundir a ideia. O que é bom, a gente precisa compartilhar. E você acha que hoje, quem se formar amanhã, por exemplo, você acha que é essencial estar no ambiente online para ter sucesso nessa profissão, na arquitetura? Eu acho que sim, depende. Ela tem indicação, ela já vem de berço, de um berço de arquitetos, já tem. Depende de muita coisa, mas atualmente, para você ser visto, você precisa estar no ambiente online. Felizmente ou infelizmente, você tem que ser visto. E qual foi, Gabi, a maior habilidade que você teve que aprender nesse tempo seu de... Porque a parte técnica, né? Isso, muitos colegas seus de profissão lá da graduação passaram pelo mesmo Sim. grade curricular, mas quando a gente vai para esse lado empreendedor, tem muitas soft skills aí que só no decorrer do caminho que você aprende, né? E são coisas que não ensinam muitas vezes na cadeira de uma faculdade, né? Qual que é a maior habilidade que você adquiriu nesse tempo aí de empreendedora, de arquiteta? Eu acho comunicação. 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 Eu afinei muito minha comunicação para conseguir conversar com qualquer tipo de público. Desde uma pessoa muito humilde, desde uma pessoa muito qualificada, entendeu? Então, a gente tem que... A gente não fala do mesmo jeito com todo mundo. A gente fala de acordo com a percepção que ela tem de vida. E eu tenho muito esse feeling de conseguir me adaptar, adaptabilidade. Eu me adapto ao que a pessoa é. Eu não fico tentando que a pessoa se adapte a mim, entendeu? Eu acho que eu sou uma facilitadora. Então, preciso facilitar a comunicação. E a comunicação te leva para muitos lugares. Então, eu facilitei a minha comunicação, eu consigo conversar com todo mundo, eu faço network com muita facilidade. Então, isso para o mundo dos negócios, para quem empreende, é um facilitador muito grande, muito mais do que uma técnica, porque a pessoa que é técnica, ela não domina esse ponto, ela não consegue ter sucesso, porque o que a gente se vende o tempo todo. Se eu não consigo me comunicar, como que eu vou me vender? A gente se vende, né? A gente se vende o tempo todo. Antes do seu conhecimento técnico, né? Eu tô me A pessoa vendendo, tem que olhar sim. ali e saber quem que é. E eu preciso ter essa interação, eu preciso me envolver com a pessoa, me interessar, ser interessante e estar interessada, entendeu? Me conectar. Então, foi uma coisa que eu desenvolvi muito bem, eu estudei muito para ter uma comunicação muito simples, muito clara e muito objetiva, para atingir qualquer tipo de pessoa, entendeu? Não é para usar uma linguagem rebuscada, você precisa ser compreendido. Mais do que ser ouvido, você precisa ser compreendido com muita facilidade, né? E qual que é, na sua visão, qual que é a maior dificuldade dessa profissão hoje? Hoje em dia, eu acho que uma dificuldade é achar parceiros da mesma área que queiram se unir
Eu Parceiros, arquitetos? Arquitetos, porque a gente não tá no mundo sozinho. Eu penso que sempre a gente precisa de pessoas. E um escritório de arquitetura não funciona só com uma pessoa. Tem vários processos. Eu preciso de pessoas, preciso treinar pessoas. Não é à toa que eu dou curso também de detalhamento de interiores, justamente para eu ensino o que eu gosto que entreguem, né? Então, eu vejo uma demanda no mercado de pessoas que sempre acham que podem nadar sozinhas. E não é assim, a gente precisa de pessoas. Quanto mais pessoas, pessoas ajudam pessoas e facilitam, um facilita a vida do outro, cada um entende de um processo. Dentro do meu escritório, eu sempre coloco um para fazer um único processo, porque isso faz mais sentido, que é aquele método Fordista, né? Eu replico dentro do meu escritório, porque isso faz uma entrega ser mais rápida, o processo ser mais acelerado. Mas hoje em dia, na atualidade, as pessoas têm dificuldade de serem comprometidas. O compromisso, né? E empreender não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, quando as pessoas estão dispostas a caminhar numa corda bamba? Pagar o preço, né? Isso, pagar o preço. Nem todo mundo está disposto. As pessoas querem estarem confortável. As pessoas tendem a... Empreender não é para todo mundo, é um fato. Então, a dificuldade de mercado é achar parceiros comprometidos que tenham a mesma visão de mercado que a gente, entendeu? Entregar um bom trabalho. A questão da concorrência, então, você acha que hoje, né, nesse segmento, você vê... Como é que você vê essa questão da concorrência? Não existe concorrência na arquitetura. Não existe? Não, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, alguém compra meu serviço porque ela se conectou comigo. Entendeu? Não tem como falar, fulano roubou meu cliente. Não existe isso na arquitetura. Se o cliente roubou, foi porque foi por preço. Então, o cliente por preço, ele está escolhendo todo mundo por preço. Então, não faz o menor sentido, não é meu concorrente. Então, eu não vejo a arquitetura como fulano concorrente. A gente tem assinaturas, né? A gente assina projetos, a gente tem um estilo, né? A gente elenca, apesar do cliente chegar até nós com uma ideia, todo mundo tem um estilo. Então, não existe concorrência quando você tem um estilo, né? A pessoa se identifica comigo. Não vejo dessa forma. Eu também acho que, tipo assim, quando você não entrega o mesmo que a outra pessoa, você não é concorrente, né? Se o seu produto é diferente, não dá para dizer que é seu concorrente. Se o cliente der a mesmo programa de necessidade para vários arquitetos, sairão projetos diferentes. Então, não existe concorrência com produtos diferentes, gente. Então, eu acho quem fala, meu concorrente fulano, não sei o que, eu falo assim, gente, é muito... se achar muito importante, né? Não acho que não existe isso na arquitetura. Você... No começo da sua jornada ali, o que foi mais difícil ali? Você comentou que teve um facilitador, né? A questão de atuar no escritório, mas... E uma habilidade que você aprendeu foi a questão da comunicação. Sim. Mas o que passou pela sua cabeça a partir do momento ali que você se formou? E olhou assim, o futuro, assim, o que você queria trilhar? Qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça ali? Eu acho que a gente pensa muita coisa, Bruno. Mas a gente não consegue, não é tangível, não é palpável na hora que só quando a gente começa a ver que realmente está acontecendo que a gente consegue olhar para frente, né? Um recém-formado, ele quer o quê? Ele quer trabalhar. A gente quer trabalhar, a gente quer ver, começar a fazer pra gente aprender, porque a faculdade te deixa realmente muito cru na parte, porque eles ensinam você a fazer, mas não te ensinam a empreender, não ensinam a vender seu trabalho. Então, o maior grau de dificuldade é aprender a vender seu trabalho. Não é nem ter cliente, não é nada. É aprender a vender da melhor forma e conseguir entregar o que você está se comprometendo. Então, a maior dificuldade sempre foi essa. Você falar, como que eu entrego isso? Como que... Na faculdade não ensina um passo a passo, não existe. Então, era realmente alinhar dentro do escritório o que seria realmente entregue para aquele tipo de serviço. E atrás, a gente não aprende nada de prefeitura, a gente não aprende absolutamente nada. A gente tem que ir atrás das informações. Então, o buraco é muito mais embaixo. Gabi, a Gabi tá transmitindo aqui ao vivo, né, no momento da nossa gravação, live no TikTok. E aí, para quem acompanha ela, se vocês não seguem também, depois acompanha a Gabi nas redes. Qual que é o perfil, Gabi? Meu perfil no Instagram é @gabrielasan.arquiteta e no TikTok é arquiteta.gabrielasan. É só invertido. As redes aí para vocês acompanharem. Gabi, eu vou já puxar as perguntas aqui que da caixinha. Uma a gente já passou, que era a questão da expectativa, né, com a viabilidade do projeto. Sim. Depois, se tiver também alguma pergunta aí, se alguém mandar, você pode ficar à vontade e pode ler aí também. A outra pergunta é, quando
Quando pensamos nesse profissional, né, eu acredito que tanto a arquitetura como o designer de interiores que eu tinha colocado lá, a gente pensa que teremos um alto custo na obra. Isso procede no sentido de que, como está a visão também, vou adicionar aqui nessa pergunta, como é a visão das pessoas para quando chega para criar um projeto, muitas vezes o nível de consciência daquela pessoa é baixo, né? E aí você entrega bem mais que você explica a questão do Feng Shui, da neuroarquitetura, né? Então, muitas vezes você consegue vender muito bem o seu produto. Sim, consigo vender muito bem o produto, porque eu entrego muito mais do que a pessoa imagina um dia. Porque ela imagina que um projeto de design de interiores, ela só vai ver uma imagem. Ela não entende que existe um detalhamento onde eu vou estar especificando absolutamente tudo que ela precisa, ela não vai precisar pensar. Ela vai estar toda com uma informação no caderno técnico, né? Tipo, desde cor de tinta, quantitativo, onde ela vai comprar aquela poltrona que eu especifiquei. Então, tudo isso está muito especificado. Então, tipo assim, o que ela aprovar, ela saberá o que ela tem que fazer. Então, mesmo que ela não execute tudo de uma vez, ela já tem um norte o que ela tem que fazer. Então, com o projeto, eu entrego para ela que agora você não precisa fazer tudo, meu amor. Você pode fazer... essa parede aqui eu consigo comprar esse mês esse quadro. O outro mês consigo fazer a marcenaria. Ela consegue se programar para realizar aquele sonho com o projeto. Então, refazer, pensar, ficar no mundo das ideias e não saber o que tem que fazer é muito mais custoso e muito mais caro do que você já ter um norte. E eu explico muito bem para você. E você, com o caderno executivo, você consegue pedir o quê? Orçamentos. Quando você pede orçamentos, você consegue comparar. Quando você compara, você sabe o que cabe no seu bolso. Então, tipo assim, é um processo, eu indico, eu mostro pro meu cliente, eu entrego tudo isso, eu entrego uma tabela de especificação. Então, por isso você vai economizar, porque você não tem retrabalho e você tem a certeza do que vai ser o resultado final. Então, só de falar esse tipo de coisa, a pessoa, olha, vale o investimento, porque eu sei o que eu vou estar comprando e eu sei quais serão os processos que eu posso fazer dentro daquele ambiente. Gabi, eu posso fazer, então, o que de acordo? Eu falei assim, teto, parede e piso. Depois você pode comprar elementos soltos. E por último, você pode colocar marcenaria, que é o mais caro, se você quiser se programar mais. Para alguém que quer se programar, entendeu? Então, é muito fácil convencer alguém que ela precisa de um profissional para fazer aquilo. Para fazer algo que ela idealiza, que ela pensa que aquilo é para a vida toda. Muito bom. É um grande diferencial essa questão de entregar para o cliente, né, programado ali. Porque você quebra talvez uma objeção de que é muito caro, né? Isso! Então, a pessoa vai poder... é muito caro, mas você vai entregar detalhado? Não, vai demorar. Esse projeto todo dessa construção é 1 ano e meio. Se você começar a partir de agora, isso aqui... Não, quando a pessoa parcela, né, o valor do projeto no tempo que a gente fica à disposição, é muito barato. É muito barato, é um investimento muito baixo em comparação ao valor de uma obra, entendeu? Então, as pessoas não fazem, mas é só papel. Não é só papel, é primordial para uma boa execução, é primordial para você saber o que você tem que investir. Porque é uma coisa você não ter nada na mão e você ficar, e se eu fizer tal coisa? E outra coisa é você saber o que você tem que fazer. Quanto custa o seu sonho? Você sabe quanto custa o seu sonho se você não tiver um norte? Você não sabe. Profundo. Profundo. A próxima pergunta aqui, já passamos por 2, eu escolhi 4, né? Falei que ia escolher apenas 2 lá da caixinha, escolhi 4 aqui. Na hora de escolher produtos, móveis, você prefere local da nossa região norte aqui, ou você prefere externo de outras regiões, sudeste, e qual a dificuldade nisso? Né? A gente já passou um pouquinho por isso, né? Mas a pergunta aqui é nesse sentido, na hora de escolher, você prefere os produtos daqui ou de fora, e qual a dificuldade e por que disso? Depende. Depende. Se for móveis planejados, vai depender do tipo de cliente, o que ele está disposto a pagar e o tempo também. Sempre tem a questão de prazos. Mas se for móveis soltos, eu sempre vou indicar para o meu cliente, sempre vou colocar um quadradinho, mostrar uma foto, dar um norte para o meu cliente, colocar um link da internet para ele ter livre disposição, para ele pesquisar o que cabe no bolso dele, de acordo com aquela referência que eu coloquei, aquele modelo que eu coloquei, tanto mandar fazer quanto comprar na internet. Eu gosto de deixar meu cliente muito livre, que eu não gosto que o cliente fique dependente de mim. Eu quero que ele se resolva. Eu quero que ele tenha autonomia com o sonho dele. Você mostra as opções e ele decide. Ele aprovou o projeto, vai na tabela de especificação, tudo os quadradinhos lá, sofá, cama, quadros, tudo com link de onde ele pode comprar.
Mas isso não deixa ele preso a não comprar em outro site, porque ele já sabe onde está aquele e é só procurar similares. Então, eu gosto de deixar muito solto para eles terem autonomia para fazer isso. Eu acho que isso facilita. Não gosto de falar aqui é melhor, lá é melhor, porque vai depender. Eu quero que o cliente sinta vontade em fazer isso, mas se ele quiser me perguntar o que eu acho, eu vou responder. Entendeu? Eu gosto de dar essa liberdade, porque as pessoas gostam de mandar no tempo delas. Eu percebi isso. Você dá autonomia para o cliente fica mais feliz do que você ficar obrigando tecnicamente, ele comprar, essa poltrona só tem nesse lugar, você tem que comprar ali. Entendeu? Eu não gosto de fazer isso, porque eu não gostaria que fizessem comigo. Diferente mesmo o trabalho. É. E se você, a última pergunta aqui das que a gente selecionou da nossa audiência, se você não fosse arquiteta, que profissão você escolheria, que profissão você teria? Eu vou te responder, empresária, continuarei sendo empresária, porque além de arquiteta, eu tenho uma marca de produtos de cabelo, de tratamento capilar. Então, não empreendo só na área de arquitetura, né? Eu seria empresária na área de cabelos ainda assim, que é Raízes Reais. Como é que foi esse processo aí de vou de contar. escolher? Vou falar para você, porque ela de ser empresária da Raízes Reais. Das Raízes Reais. Vamos lá, vou falar para vocês, contextualizar. O ano passado, em 2024, eu passei um ano inteiro com um problema no couro cabeludo, dermatite. E eu fui em dermatologista, eu fiz tratamento com uso tópico, com shampoo, manipulado, fiz tudo. E nada resolvia, absolutamente nada. O couro cabeludo tava horrível, não é à toa que eu tinha um cabelão. E eu acabei até cortando, porque eu falei, meu Deus, não consigo cuidar. E meu couro cabeludo tá horrível. Eu pensei que cortando ia resolver. Aí no começo desse ano, 2025... A Aline, que atualmente é minha sócia, ela chegou até mim, ela foi minha cliente de arquitetura também, né? Eu fui a arquiteta dela. E ela chegou e falou assim, Gabi, eu quero muito que você teste meu protocolo que eu desenvolvi. E pra você testar, porque é um tratamento capilar, não sei o quê. E eu falei, tô tendo problema mesmo com isso, mas tá me desacreditado, porque tinha que usar tanta coisa, né? Falei assim, mas queria tanto resolver o problema. Eu falei, dá pra cá que eu vou usar. E me surpreendi muito com o resultado, que eu fiz o protocolo dos 90 dias. Meu cabelo sarou, minha filha, meu couro cabeludo é outro. Aí eu falei assim, quer saber? Aí ela fez uma proposta pra mim, porque eu acreditei tanto no produto, que eu resolvi entrar de sócio. Eu falei, gente, se eu passo por isso, eu conheço várias amigas minhas que passam por isso, homens também que tem problema com calvície, que também resolve e tudo mais. Eu falei assim, quer saber? Eu vou entrar de sócia disso, porque se resolver o meu problema, resolverá o problema de outras pessoas também. Porque tem uma coisa que acaba com a nossa estima, é cabelo, tanto para homem quanto para mulher. Ninguém merece estar com o couro cabeludo coçando, com vermelhidão inflamado, não, com queda capilar, homem com calvície, tem mulher que tem alopecia de tração, que não nasce mais cabelo. Eu falei, gente, eu preciso investir nisso, porque se funcionou para mim, funciona para muitas pessoas. E a Aline já tinha vários depoimentos de várias pessoas que já realmente tinham funcionado assim comigo, né? Eu falei, gente, é um produto 100% natural, vegano, natural, que realmente mudou a minha vida. Eu falei assim, eu só invisto em coisas que eu acredito. Aí eu falei assim, quer saber? Vamos investir? Vamos dar o pontapé inicial? E foi um desafio muito grande, porque além de arquiteta, eu me desafiei a ser também design do produto. Que eu falei assim, quer saber? Eu quero ter uma visão totalmente diferente, porque eu sou arquiteta, eu consigo entender, eu já mexo nos programas, eu quero fazer, já que é a minha marca, a mão na massa. Eu vou botar a mão na massa e vou colocar a minha essência de tudo que eu conheço, de arquitetura, de proporção, de cores, de essência, e eu vou colocar isso como projeto de executar. E o produto realmente já saiu, já está pronto, então o mockup já está tudo pronto. E ficou muito diferente de tudo que se vê no mercado, porque a gente quis ser fora da curva. Porque a gente quer realmente, é um protocolo de tratamento, não é shampoo, é um protocolo de tratamento capilar. E vai ter a linha também cronograma, que é de máscaras de cabelo. Então, a gente não trata só a raiz do problema, né? A gente trata também a máscara, o comprimento, né? Tem a máscara do comprimento. Então, se as pessoas entendessem o poder de lavar o cabelo, um tratamento diário, elas não entenderiam como que faz crescer esse cabelo, como melhora a saúde capilar. E, tipo assim, é tão simples. É um protocolo de shampoos naturais que você vai fazer um tratamento diário que vai tratar o seu couro cabeludo. Que em um ano eu não consegui tratar no dermatologista. Você tem ideia disso? Tipo assim, eu fiquei tão frustrada em 2024 que eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Aí eu comecei a usar, eu falei, meu Deus, resolveu. E fora um monte de cabelo nascendo. Tem um monte de cabelo nascendo e eu tenho muito cabelo. Eu falei, um monte de cabelo nascendo porque você tratou a raiz do problema, né?
É a questão nas químicas, né, dos produtos hoje em dia, né? Você vai pro natural que... Resolve. Porque parece que a indústria farmacêutica não quer resolver o seu problema, que é só um paliativo. Era o que eu sentia, que eu simplesmente estava enxugando gelo o tempo todo. E melhorava naquele momento e piorava de novo. Não era realmente um tratamento, era um paliativo. Então, respondendo a pergunta, você seria... Empresária. Sim, empresária então... de várias coisas. De coisas que eu acredito, que eu venderia, que funcionariam para mim. Eu só vendo que eu gosto. Então, vendedora. Pode ser vendedora também. Né? A Raiz Reais está com quanto tempo desse projeto? Desde a ideia aí que você teve de se juntar e... Eu comecei a usar Raiz Reais em janeiro. Aí eu entrei de sócia tem um mês, 2 meses. É recente, é bem recente. Aí já tá todo rodando. Em breve terá o lançamento da marca oficial. Aí, pessoal, com toda a atualização, né? Com o novo design e tudo mais. E vai ter um protocolo de tratamento para todo mundo, para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Homens e mulheres, porque o homem tem muito problema de calvície. Eu sei que é uma coisa que pega os homens, é começar a chegar nos 30 a mais e o cabelo começar a cair, começar a aparecer as entradas. E tem como tratar isso com raízes reais, tá? Porque enquanto o poro tá aberto, caiu o fio, não cicatrizou, tem chance de nascer cabelo. Então é hora de vocês fazerem esse tratamento. E é muito simples, é só lavar. Homem lava o cabelo todo dia, é muito simples. Com o produto certo. Gabi, a gente está quase caminhando para o nosso final, mas ainda tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para você. Sobre a sua carreira de arquiteta, o que você considera a sua maior conquista até hoje e como é que você visualiza daqui para frente onde você vai chegar? Minha maior conquista, posso falar uma coisa? Minha maior conquista foi no ano de 2023, 2024, que eu decidi que meu escritório poderia ser online e atender qualquer pessoa no Brasil, sem precisar estar eu presencialmente, que era uma coisa que pegava muito estar presencialmente no local que você tá definido demograficamente para aquele espaço. Foi uma coisa que eu trabalhei desde 2023. Não é fácil, não é simples você fazer captação de clientes em outros estados, em outros lugares, mas para mim eu ganhei, fechou o game, assim, que eu entendi o mercado, eu entendi que funciona muito bem, se eu tenho um projeto muito bem detalhado, eu não preciso estar lá, eu passo confiança pro meu cliente e eu não preciso ficar amarrada ao local que eu estou. Porque eu gosto de viajar, gosto de estar em outros lugares. E era uma coisa que me pegava. E minha maior conquista foi realmente essa liberdade demográfica. Em qualquer lugar eu consigo trabalhar. Então, hoje você atende pessoas de fora do estado aqui também. Sim, várias. Então, para mim foi assim. E meu escritório hoje, as pessoas que trabalham comigo são todas online. Então, deixar meu escritório do âmbito físico para o âmbito online foi realmente foi muito difícil. Confesso, foi muito difícil. Mas depois que você entende, não tem como voltar atrás, você querer ficar dentro do escritório fechado só fazendo aquilo. Você entende como funciona e é muito mais tem a ver com a sua entrega do que você tem a capacidade de entregar. E como você falou que foi difícil, né? Como é que você lida? Teve alguns colegas, acredito que você deve ter alguns colegas do mesmo segmento e até amigos de outros segmentos, né? Sim. Como é que foi lidar, muitas vezes, não com a crítica, mas com aquele... Sempre tem, né? Aquele, isso aí não vai dar certo. Será que você vai fazer isso? Como é que você lidou com tudo isso? As pessoas sempre elas medem mede os outros pela cégua dela, né? Acho que se ela não tem capacidade, você não tem capacidade também. Mas ela não entende quando você faz um planejamento. Tive realmente uma equipe de marketing por trás, me ajudando todo no planejamento. Não foi uma coisa que eu falei vozes da minha cabeça, não. Foi planejado, passo a passo do que seria feito, sobre todo um processo de marketing, de tráfego pago, para realmente isso alavancar. Entendeu? E entender o algoritmo para não ficar fechado só na sua zona demográfica e realmente atingir nível nacional. Foi isso que funcionou. Mas as pessoas tendem a falar assim, isso, será que funciona? Será que consegue cliente? As pessoas ainda pensam muito sobre indicação, sobre um boca a boca. Isso daí te limita muito nos dias de hoje. A gente tem um celular todo o tempo aqui, com várias pessoas falando comigo de outros lugares. Você precisa se limitar ao lugar que você está? Você não precisa. E muita gente trabalha dessa forma. Por que o arquiteto não poderia trabalhar também, fazendo um bom trabalho? O que muita gente não compreende é que, a indicação, ela é um tipo de canal de aquisição. Exatamente. Né? Então, você tem a internet, o tráfego orgânico é um canal de aquisição, o tráfego pago é outro canal de aquisição, a indicação outra, né? Então, muitas vezes,
pessoal que talvez O tenha um seu pensamento network também é muito né? bom, sim. E as pessoas que talvez tenham um pensamento um pouquinho mais atrasado, pensa que, tipo assim, às vezes o tráfego pago, ele vai substituir a indicação. Não, agora você vai largar. Não, a indicação está mais ligada à sua entrega de serviço do que para onde você vai estar. Exatamente. Se você entrega um serviço bom, você vai continuar tendo indicação. Exatamente, mas você vai se fiar somente nisso, nos dias de hoje, onde o mercado realmente tem muitos profissionais, tem muitas pessoas que fazem diversos preços, porque não existe preço padronizado, cada pessoa tem um preço. E não tem como você ficar à mercê disso. Você não sabe se alguém vai te ligar semana que vem. Isso! E o boleto chega todo mês, né? Todo mês. Então, eu entendi isso. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer isso funcionar. É muito difícil o processo? É muito difícil o processo. Mas depois flui, entendeu? Depois você entende que você vai fazer uma videochamada com o cliente, você vai explicar, ele vai sentir segurança, porque as pessoas entendem que você tem conhecimento, que não é uma pessoa que vai te passar para trás, entendeu? E, tipo assim, boa parte dos meus clientes pagam, tipo assim, cliente online é 50-50, não 50%, na entrega 50%. Então, confiam muito no nosso trabalho, né? Então, tipo assim, você passa confiança, você entrega, você faz um contrato, obviamente, todo mundo tem que ter respaldo. Então, o bom profissional, ele faz todos os processos muito, muito bem, para realmente não deixar dúvida para com o outro, porque no digital tem muita gente boa e tem muita gente que quer passar outro para trás. Tem bastante. Entendeu? Gabi, eu faço uma pergunta sempre para os meus convidados aqui, ela é de praxe para todos os episódios. São 2 perguntas, eu vou fazê-las em uma só, você vai entender o contexto, e aí você responde. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Nossa, que pergunta, hein? Se fosse pedir um conselho, pedir um conselho para Deus, com toda certeza absoluta, que sempre eu peço. Falei, Deus, manda um sinal. Eu sempre peço para Deus direcionamento, Deus caminha comigo todo o tempo. Então, não pediria absolutamente para ninguém. Eu falei, Deus, mostra o caminho, porque a gente tem opiniões de pessoas, mas eu confio muito na minha intuição. Sempre confiei na minha intuição. E não tem nada que me tire isso da cabeça. Se eu colocando no meu coração, eu senti, tá tudo certo. Eu sigo muito minha intuição. Isso sempre deu muito certo, graças a Deus. E se fosse para tirar uma foto com uma pessoa física, pessoa. Qualquer que seja. Pode ser, ó. Não tenho, eu não sou fã de ninguém. Isso é um detalhe. Pode ser qualquer pessoa. Não consigo elencar. Não. Foto, não. Não, juro. Porque eu sou bem neutra sobre isso, entendeu? Não tenho, ai, meu Deus, um cantor que eu sou fã. Não tem nada disso, absolutamente não. Mas trocando a foto, então, tem alguma pessoa, fazendo outra pergunta, tem alguma pessoa da sua área que você admira? Tem várias, mas eu acho que algumas já... Que você olha assim e se inspira nos projetos ou questão de tendência? Eu basicamente gostava muito de Mies van der Rohe, mas já afinou. Mas ele tinha uma essência muito legal sobre a arquitetura e sobre visualizar a arquitetura, né? Ele falava assim que o menos é mais, porém tem uma essência por trás disso, né? Entendi. Que essência? A essência do que o usuário precisa, do que é a sua referência, de quem a casa é sua. Então tem que ter Você não jogar mais do que ele está precisando ali. Né? Isso, a casa precisa ser útil, mas precisa ter sua essência. Tem que ter utilidade. A casa, tem gente que projeta as casas e não são funcionais. Então, a funcionalidade vem à frente de outras coisas, de só ser bonito. O desejo dele próprio ali, né? Não do cliente. Isso. Gabi, vou fazer a entrega do seu kit aqui, né? E a gente tem um kit personalizado aqui, que já começa com o boné que eu deixei fora da caixa, do Solo Mais. Que legal. Laboratório de análises agronômicas lá de Vilhena. E também tem ponto de coleta em Ariquemes. Então, a tampa aí, a caixa personalizada. Gabriela Santos, arquiteta empreendedora. Também tem o QR Code do nosso canal do YouTube, onde vai estar disponível. E aí, aqui a gente tem a caneca do Momento Chave Podcast. Amei, adoro canecas. A gente tem uma caneta personalizada também, Momento Chave Podcast, e a Master. Agradecer a Master lá de Rolim de Moura, Master Copiadora. Arrasou, linda a caneta. Um copo térmico da Rolim Net Fibra. Que legal. E temos ainda uma agenda aqui, ó, da Credsis. Ó, que massa. Pra você fazer suas anotações. E uma peça personalizada aqui em resina também. Olha que lindo, com gente. seu nome, obrigada. com QR Code também.
Olha, gente, que lindo. Agradecer mais uma vez as empresas e vai com as empresas aí que são patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, né? A Farol, a Rolinet, Credicis, Alvorada, Solo Mais e a Master Copiadora, que é quem dá vida a esse Isso, kit obrigado aos nosso. Patrocinadores. Amei tudo, muito bem feito, com muita qualidade, Bruno. Foi um prazer estar aqui. Gabi, muito legal. eu que agradeço, né, pela oportunidade, por você ter aceitado, topado bater um papo aqui. Acredito que a gente conseguiu passar um pouquinho, conseguir tirar a essência empreendedora aí, de arquiteta também. Acredito que vai contribuir muito para o pessoal que já nos assiste, né? E também a audiência que vai vir sua aí, com certeza. E vou deixar o momento agora disponível para você fazer suas considerações finais. Quiser mandar um recadinho para alguém, sua câmera está ali também. Fechou, gente. Gente, gostaria de agradecer muito por estar aqui nesse momento, ser convidada. Sempre é um prazer compartilhar o meu conhecimento, o que eu acho, que isso ajuda muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem a importância da arquitetura, do design de interiores na vida, e como isso muda nossas vidas, muda a vida dos clientes. E a gente está falando sobre grandes ambientes, a gente está falando sobre melhorias externas que a gente vai fazer todo um sentido no final, vai fazer a sua vida mais feliz. Então, o arquiteto pode transformar a sua realidade. E eu sou muito feliz de ter essa profissão, que é muito gratificante participar dos sonhos. E espero um dia ser a arquiteta de vocês que estão me assistindo. Será um prazer. E é um prazer, Bruno, ter me convidado. Obrigada de coração estar contribuindo aqui com o seu podcast. Grato, Gabi. Grato a todos vocês, né, que nos acompanharam até agora. E eu queria agradecer, hoje eu não vou esquecer, ela tá ali, minha namorada Andressa, agradecer hoje não é uma tábua, né, fez uma caixinha aqui pra gente degustar, e ó, agradecer também o presente que ela me concedeu esses dias, ó. Isso é uma relíquia, então ela comprou e deu de presente para mim. Isso aqui vai me acompanhar em todos os episódios agora do Momento Chave Podcast. Agradecer minha namorada, tá ali, tá meio doentinha ali, né, tá meio tossindo, mas grato, Andressa, amo você, tá, grato pelo presente, grato mais uma vez. A Andressa é essencial para o funcionamento desse podcast, eu falo para ela e vou deixar registrado aqui também. E agradecer a vocês que nos acompanharam até agora. E mais alguns informes para nos acompanharem as nossas redes sociais, porque na semana que vem a gente vai estar na 12ª Rondônia Rural Show, né, com o Max e equipe lá também. Agradecer ao Max por essa parceria, agradecer o pessoal do Sebrae também. E se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, no Instagram, também estamos lá no Spotify, em áudio e vídeo também, todos os episódios do Momento Chave Podcast. Esse é o nosso episódio número 27, a gente volta em breve com mais episódios aqui direto da cidade de Cacoal, e pós-semana da Rural Show a gente volta com episódios lá em Rolim de Moura também para o nosso episódio número 28. Fiquem atentos às nossas redes sociais para o nosso próximo episódio.